Olá, boa tarde, pessoal. Nesse domingo nós já levantamos, já um pouco mais alegres, vamos dizer assim, porque as notícias aí de que as vacinas contra o Covid, principalmente nos Estados Unidos, já estão sendo preparadas para distribuição, naquele país. E, consequentemente, a partir daí, muitas outras nações também, inclusive o Brasil, deve distribuir. Acredito que até o início de janeiro é o suficiente. Então, isso também já é um motivo de alegria, porque estávamos, mas estamos ainda um pouco fragilizados, inseguros, por causa desse negócio, dessa pandemia, e assim a nossa fé é um pouco abalada, mas a gente tem de continuar na luta, Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, tem uma definição de fé, que fala que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza do que não se vê. E também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Está no capítulo 11, no verso 6. Mas principalmente todo o capítulo 11, ele faz uma abordagem de vários homens, várias pessoas, que pela fé superaram barreiras, obstáculos, venceram, guerras. E então lá tem o capítulo 11, quase todo, ele fala que pela fé fulano fez isso, pela fé fulano conquistou aquilo e tal. Então é só você ler lá, que é um exemplo, definindo assim o que é fé. Mas se a gente for levar assim, pura e simplesmente, falar de fé, muita gente questiona, então todo mundo tem fé, então por que muitos sofrem? Esse é que é o problema. Muitas pessoas sofrem porque eles interpretam muito mal fé. O que é fé? Acreditar é fé? Não deixa de ser, você crê em alguma coisa, mas tem muita coisa que só fica aqui na nossa cabecinha. E aquela fé que muita gente tem, que muitos chamam de fé mental, ela só está aqui. Ela não passa disso. A pessoa é introduzida desde criancinha nos costumes familiares, religiões, doutrinas e tal, e vai vivendo a vida inteira se alimentando daquele básico, daquele feijãozinho com arroz, das igrejas, e a vida inteira vivendo assim. Então eles acham, que tem fé, e realmente tem, só que essa fé é o que a gente acabou de falar, a fé mental. Ou seja, ela não leva ninguém a lugar nenhum. Ela não produz coisas muito positivas na vida da pessoa, porque é uma coisa que muita gente tem porque ele sabe porque tem. Mas não trabalha, não exercita, não procura fortalecer, não procura buscar conhecimentos para ter intimidade, relação, um melhor relacionamento com Deus, abrir o seu coração para Deus operar em você, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, não busca os dons espirituais, não lê a Bíblia, não congrega. Então tem gente que é assim. Aliás, uma grande parte da humanidade tem esse tipo de fé, a fé mental. Uns até falam assim, não, eu tenho muita fé. Outros falam, não, eu tenho fé, outros creem, não, eu sei que Deus existe,
que o Senhor Jesus foi crucificado, morto, sepultado e tal, que ele pagou um preço muito caro, né? Que foi com o seu próprio sangue, sua vida, para nos resgatar, para nos salvar, porque estávamos condenados. Mas isso só fica aqui. Então não adianta a pessoa ter esse tipo de fé, porque ela não leva a pessoa a lugar nenhum. Porque muitas dessas pessoas foram introduzidas, assim como eu e muitos outros aí, pelos conhecimentos familiares, pelos costumes, pela cultura da igreja, pela religião e tal, e a pessoa também acaba seguindo aquilo. Então vai até morrer seguindo. Meu avô era assim, meu pai também, eu também vou fazer. Então uma grande parte da humanidade hoje vive dessa forma. Então não procura estudar, não procura saber, conhecer, né, saber a verdade. Então fica aquilo uma coisa mais cultural. Então eles chamam isso de fé, mas na verdade é uma fé mental, né? Só fica na mente mesmo. A pessoa leva a vida inteira aquilo, mas não se esforça nem um pouquinho, não está preocupado com Deus, quem é o Espírito Santo, o que ele pode fazer na vida da gente, como é que eu posso abrir o meu coração para Deus operar, como é que eu posso crescer espiritualmente, né? Não há uma entrega, né, da pessoa, falta de conhecimento, relacionamento, experiência espiritual, né? Então, e fica só nisso. Então, a fé mental. E a fé mental, a pessoa não só fica a vida inteira desse jeito, né, porque vãs repetições, né, no seu dia a dia dela, ou quando ela acorda, ou quando ela dorme, repete quase que a mesma coisa, quase todo dia, os costumes, né, acha que já é o suficiente, eu tenho fé e tal, e a pessoa não pega numa Bíblia, não ora, não procura ler, tem dificuldade às vezes de entender a Bíblia, não pede uma ajuda, não vai numa igreja, não pergunta para alguém que tem mais experiência, ou então, pelo menos no pior das hipóteses, lendo, que aos pouquinhos o próprio Espírito Santo de Deus vai revelando para a pessoa. Aí o que a pessoa faz? Aprendeu com os avós, aprendeu com os pais, ou então ele cresceu vendo uma Bíblia aberta dentro de casa e acha que aquilo surte efeito. Tem gente que crê nisso, que se abrindo a Bíblia no Salmo 91, Salmo 23, Salmo número 1, e aí por diante, e outros trechos bíblicos, né? E põe lá aberta, lá como se fosse o suficiente para proteger sua casa, para abençoar sua família, para você crescer espiritualmente, e não é. Infelizmente, a Bíblia aberta, simplesmente aberta lá, se ninguém ler, se ninguém buscar conhecimento, se ninguém procurar crescer espiritualmente, não vai resolver nada. Então não adianta você ficar com a Bíblia aberta, mesmo que você creia que resolve, não resolve, né? Se a Bíblia diz, a própria Bíblia em Hebreus 11, diz que a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir pela palavra de Deus, ou seja, você pode através da leitura, através de uma ministração na igreja, através de uma pregação, através de encontros, né, de casais, de jovens, de adolescentes, enfim, na própria igreja, as ministrações. Então a fé, ela vem dessa forma. Então se você não lê, se você não busca, dificilmente você vai ter uma fé espiritual, aquela que transforma, que renova, que muda a vida das pessoas, que te aproxima verdadeiramente de Deus. Então muitas pessoas colocam a Bíblia aberta dentro de casa e acham que é o suficiente, né? E ali repetem sempre as mesmas orações, as rezas e tal, e virou um ritual, né? Uma coisa cultural, tradicional, conservadora, não sei, mas o coração da pessoa está vazio,
Aquilo ali só está na mente da pessoa. Ele terminou de fazer aquilo ali e passou. Então a mente já vai ficando doutrinada naquilo. Só a mente também. Não chega até Deus, né? A oração da pessoa não passa do teto. Porque aquilo vai repetindo a mesma coisa, assim, coração vazio, e é só um costume, né? A mente vai acostumando. Então, o crescimento espiritual a gente adquire através da leitura bíblica, como eu já disse, que o próprio livro de Hebreus fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, né? Dos estudos bíblicos, por exemplo, nas escolas bíblicas dominicais, quase todas as igrejas têm, do congregar, né? Juntar pessoas, quer seja em células, quer seja em cultos, né? E testificar, né, de Cristo na sua vida. Ou seja, você vai amadurecendo, adquirindo experiência, e o próprio Espírito Santo vai te moldando. As coisas que você às vezes achava que era normal fazer, mesmo erradas, e que você fazia, quando você vai crescendo espiritualmente, o próprio Espírito Santo vai te corrigindo. Olha, isso aqui, ele vai tocar no seu coração, não faça isso, isso não é certo. E ele vai te moldando. O próprio Espírito Santo. E assim você vai crescendo espiritualmente, né? O testificar de Cristo na nossa vida, nós somos como pequenos cristos, né? Dar testemunho daquilo que Cristo, quando ele passou entre nós, o que ele foi, o que ele representou, o que ele fez, né? O amor que ele demonstrou por nós, a ponto de dar sua própria vida, né? De passar por aquele processo todo para nos comprar, nos resgatar, porque já estávamos condenados. Então, dar testemunho de Cristo com a nossa própria experiência de vida. Aí você, com o tempo, vai se fortalecendo espiritualmente. É possível conseguir curas, né? Ter experiências de curas, ou na sua própria vida, ou familiar, ou de terceiros, milagres até, né? Eu tive várias experiências na minha vida, né? E antigamente, quando eu comecei, eu tinha apenas a fé mental, porque eu exercitava aquilo que a minha família passou para mim, mas meu coraçãozinho era vazio de tudo, né? Mas graças a Deus isso mudou. Então, com as experiências de curas, de milagres, aquela vivência que você vai tendo na igreja, de outras pessoas dando testemunho, aquilo ali vai aumentando, vai nos fortalecendo, né? Aumenta a nossa fé. Então você vai tendo experiência com o sobrenatural de Deus, né? Com a fé, vivendo a fé espiritual, que é muito gostoso, né? Porque você passa a ser uma pessoa mais segura, né? Não tem ansiedade, não tem medo, não tem insegurança, não tem receio, não tem o lado agressivo. O próprio Espírito Santo vai te moldando também, e assim você vai se tornando uma pessoa mais mansa. As palavras que saem da sua boca, se você era uma pessoa que falava palavrões, agressiva e tudo, com o tempo você vai mudando automaticamente. Nós não mudamos por nós mesmos, o Espírito Santo de Deus que vai nos moldando, vai nos mudando, vai nos transformando. Assim como ele transformou o apóstolo Paulo, né? Porque ele era o perseguidor da igreja, era terrível Paulo. E veja o grande exemplo que esse homem transformou, né? E é uma grande referência para nós. E então isso aí é possível com qualquer um, acontecer com qualquer um. Né? Os dons espirituais também, né? Que o Espírito Santo vai distribuindo segundo aquilo que ele acha que é bom para você, que você tem habilidades, por exemplo. Tem uns que têm os dons de falar em línguas, né? Outros de profecias, outros de revelações e muitos outros dons. Então, isso também é automático. O Espírito Santo, ele vai te habilitando com determinados dons, né? Você pode até pedir um ou outro dom, mas ele, na verdade, é que te habilita
com aquilo que é bom para você. Então, isso o Espírito Santo é fundamental, né? Sem ele, o que seria de nós, né? Então, os dons espirituais, com o decorrer do tempo, aí você vai levando uma vida mais gostosa, prazerosa, equilibrada, mais paz, tudo funcionando na sua vida de acordo, sem problemas, né? Então, é legal demais. Caso contrário, né? Nós caminhamos aí para caminhos difíceis. Aliás, nós já vivemos hoje caminhos muito difíceis, né? Humanidade muito fria, né? Pai matando filho, filho matando pai, matando mãe, matando parente, pessoas criadas, né? A vida inteira ali, você cria um filho, de uma hora para outra ele te mata, ou então o próprio pai ou a mãe mata o filho, como a gente tem visto aí, tratando assim como se fosse um animal. Os costumes da sociedade hoje, eles estão bem parecidos o que Sodoma e Gomorra viviam antigamente, o que se vivia também na época de Noé. Então, os costumes carnais, promíscuos, desregrados, a sociedade, né, levando a vida de qualquer jeito, fazer tudo para agradar o próprio corpo, a carne, né, os desejos carnais. Ninguém está muito preocupado com vida espiritual, não está se importando com nada. Então, virou um vale tudo, né? Vale tudo. Hoje, as leis, né, estão se legalizando certos costumes aí que são contrários aos ensinamentos bíblicos, são contrários à criação de Deus, mas o homem, ele se vê nesse poder, né, de criar, de autorizar, de legalizar uma coisa que diante de Deus é ilegal. Não vamos entrar aqui em detalhe, mas isso é bíblico, né? Então, infelizmente, nós vamos pagar muito caro por isso. Haja visto que hoje, grande parte dos jovens casais não querem ter filhos, né? Então, essa geração nossa de hoje, que está envelhecendo, nós ainda temos filhos, netos para acompanhar a gente, ajudar a cuidar da gente e tudo. Mas essa turminha aí de adolescente hoje de 15 anos, né, os adolescentes aí, essa turma mais nova, eles vão ter dificuldade no futuro. Porque os jovens hoje não querem saber de casamento, se casam, não querem saber de filhos. Se não nasce filhos, a sociedade vai ficando cada vez mais velha. Se fica mais velho, automaticamente só vai ser velho convivendo com velho. Vai ser muito difícil a dependência. Hoje, nos dias de hoje, tendo jovem para cuidar dos velhos, já é difícil. Imagine essa turma que não quer saber de ter filhos, né? Então, isso aí é muito complicado, né? Quando se fala de crença, de fé, infelizmente, a gente vê hoje filmes, a gente vê pessoas zombando do próprio Senhor Jesus, né? Pessoas de determinados grupos radicais aí, zombando, né? Do Senhor Jesus. Isso aí é o que nós vivemos já em dias de hoje. Então, a sociedade contaminada, né? Existe muita gente boa, existe muita gente honesta, existe muita gente que ainda vai produzir muitos frutos, muitos jovens também, mas a nossa sociedade está contaminada. É muito triste. Estamos caminhando para o fim, né? Isso aí é bíblico também. Então, os prazeres da carne estão em primeiro lugar. A frieza espiritual, como eu disse, hoje em dia muita gente tem aquela fé mental. Está doutrinado, só na cabecinha dele ali. Não tem experiência nenhuma com o Espírito Santo, não vai na igreja, não está preocupado com nada, está preocupado com prazeres, com se mostrar, né, as vaidades e tudo mais. Então, a fé espiritual, né, são poucas pessoas que têm, porque as pessoas não querem ler Bíblia, não querem entender a Bíblia, não querem
se atentar enquanto está vivo, né, para se ver livre de uma condenação, né, depois de se arder no lago de enxofre, né, ou seja, trocando em miúdos, no Hades, como também é popularmente conhecido o inferno. Então, amor, né, esfriou. E se não for pela misericórdia de Deus, o que será de nós? Veja bem que a Covid-19, eu vou mais um pouquinho mais atrás. Na década de 80 surgiu a AIDS. A AIDS, até hoje não tem uma vacina. Ela é controlada, a carga viral, através de drogas medicamentosas, mas não tem cura. Se não for pelo amor, pela misericórdia de Deus, não tem cura. Mas aí, só para a gente ter uma noção do tempo, o vírus foi isolado em 1983, né? Então, 83 para 93, 2003, 2013, nós estamos chegando em 23, né? Falta alguns anos ainda, uns quase 3 anos ainda. Mas são quase 40 anos de estudo e não se sabe uma vacina, não existe uma vacina contra a AIDS. Veio o Covid-19 e com tanta tecnologia no mundo inteiro, tantos países desenvolvendo vacinas, com 9 meses praticamente já foram produzidas umas 5 ou 6 vacinas aí de alta confiabilidade, né, que ultrapassam 80% de confiabilidade, né, de cura, de positividade. Isso é muito bom. Então nós vamos entrar para 2021 com essas vacinas, certo? Mas você acredita que não pode acontecer, ou pode acontecer, que outras pandemias, outras doenças misteriosas possam surgir também? Infelizmente, eu acredito que sim, porque com esse Covid-19 já foram milhares e milhares de pessoas mortas no mundo inteiro. Vidas e vidas simplesmente desapareceram, sumiram do mapa, isso no mundo inteiro. Então, pandemias, eventos, destruição, guerras e outras coisas mais. A humanidade vai ser um pouco, como o pessoal fala, dizimada, né? Vai ser aos poucos, vão sumindo pessoas, milhares, como aconteceu com a Covid-19. Então, podemos esperar coisas piores, porque nós não estamos preocupados com o nosso semelhante, não estamos preocupados com Deus, não queremos crescer espiritualmente, não testificamos da presença de Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia. Vivemos hoje num mundo de falsidade, de fingimento, né? Pessoas às vezes se suicidando, dando cabo da própria vida. Pessoas que não têm zelo pela própria língua, né? Porque apesar de tão pequena, é um membro do nosso corpo que faz um mal terrível. E assim nós estamos caminhando para esse lado, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ainda em vida, porque tem gente que depois que a pessoa morre, fica orando, buscando a Deus, ou rezando, né? Achando que existe uma solução. Não existe. Leia a Bíblia. Se você não se arrepender dos seus pecados, não buscar a Deus em vida, não tomar posse de que o Senhor Jesus derramou o sangue dele na cruz, né, para nos salvar, nos resgatar, ele sofreu ali as nossas dores, os nossos males, pelas nossas pisaduras, né, ou pelas pisaduras ele nos sarou, quase que eu enrolo aqui, né? Então, os sofrimentos que Jesus passou, ele comprou para si, ele levou sobre si as nossas enfermidades. E tem gente aí que está enfermos há 20 anos, 15, 30, está morrendo, e sabe o que as pessoas falam?
a família, às vezes, não, isso é destino, né? Isso é coisa, Deus quer assim, né? Então, seja feita a vontade de Deus. Mentira. Essa história de que Deus quer assim, então você não lê a Bíblia, você não entende o que está escrito em Isaías 53, 4, que diz que verdadeiramente o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, enfermidades, nossos males, levou sobre si e tal. Então essa história de que isso é o destino, né? Deus, ele quis assim, ele quer assim, aí vai levando, a pessoa está doente dentro de casa, precisando de uma libertação, de uma cura, de um milagre, mas a pessoa que está em casa ali, ele só tem a fé mental, ele não acredita em milagres, isso é que é pior, ele não acredita no sobrenatural de Deus. Então ele, como desculpa, ele fala, isso é a vontade de Deus, né? Minha filha nasceu para sofrer mesmo, isso é Deus que quer assim, ou meu filho, né? Deus que quer assim, ou minha mãe, ela está sofrendo, mas é a vontade de Deus, né? Isaías 53, 4, 5 e pode ler um pouquinho mais adiante. Tem que parar com essa história de que destino isso, destino aquilo, tudo é a vontade de Deus. Não, a pessoa tem que ter vontade, tem que ter sede, fome de entender a palavra de Deus, de ler, de congregar, fortalecer a fé, ter afinidade com o Espírito Santo, crescer espiritualmente e assim, usando o nome de Jesus, porque Ele nos deu autoridade para usar o nome dele, para abençoar pessoas, para expulsar demônios, para curar enfermos. Mas isso aí, essa fezinha de mental aí que muitos têm só na cabecinha aqui e não exercita nada, não cura ninguém, não faz diferença na vida de ninguém. É uma pena. Eu estou falando isso não é para criticar as pessoas, não, porque eu fui assim, até os 40 anos. Aí tive de sofrer um baque para chegar onde eu cheguei hoje, mas ainda bem que eu estou vivo, porque existe uma chance para mim e para você também. Porque depois que a pessoa morrer, não adianta você orar para ela não, porque morreu. Beleza? Então não cai nessa história aí de que o parente ou alguém morreu lá, aprontou, fez isso, fez aquilo, depois que morreu, aí fala, não, vão orar para ele, porque Deus, né, para Deus ter misericórdia dele. Não. Depois que a pessoa morreu, ele já morreu, não tem mais jeito, não adianta você rezar, nem orar, nem buscar, porque a pessoa tem de buscar Deus em vida, né? Ele tem de arrepender dos pecados, das suas atitudes, ações, de tudo de ruim que ele fez, o que faz, em vida, e aceitar verdadeiramente o Senhor Jesus como o Salvador de sua vida. Caso contrário, não adianta não, tá bom? Mas eu não estou fazendo juízo de nada, eu estou compartilhando com você um pouco da experiência,